A palavra de hoje é muito forte o tema, porque todos nós nos cansamos em algum momento. Todos nós. Os mais fortes também se cansam. Os mais inteligentes também se cansam. E essa pregação de hoje, eu quero dizer para você, é o terceiro dia da nossa travessia. Que travessia? A travessia do deserto. O tema da nossa quaresma é no deserto que nasce o vencedor. E o Senhor nos chama a fortalecer as mãos cansadas e a firmar os joelhos vacilantes. Muitos começam a caminhada com ânimo. Muita gente chega na quarta-feira de cinza, até porque talvez até errou muito no carnaval, outros porque estavam esperando. Aí começa a quaresma, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí vem o primeiro final de semana, porque sempre na quarta-feira de cinza que começa a quaresma. Aí vem o final de semana e começa a fraquejar. É porque é final de semana. E aí eu quero dizer para você, começar com ânimo, qualquer um pode começar. Mas a grande questão não é sobre começar, é sobre permanecer firmes até o fim. O segredo dos vencedores está na permanência, não no começo. Todo mundo qualquer pessoa empolgada, entusiasmada, com uma boa motivação, começa animado. Mas diante das dificuldades, muitos vão enfraquecendo. Quem aqui já passou por isso? Ou está passando por isso? Começou empolgado, começou entusiasmado, diante das dificuldades foi enfraquecendo. Pega a palavra. Isaías 35:3. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Olha a palavra. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Palavra do Senhor. No deserto o cansaço chega. Pode saber. Ninguém atravessa o deserto sem passar também pelo cansaço. Todos nós, eu dizia, fortes e fracos. O cansaço chega. Fisicamente cansado. Mas não somente físico. Emocional. Cansaço emocional. E cansaço também espiritual. Lembra, eu tenho até uma palavra que eu falo, rezar também cansa. Sim. Nós temos uma tendência, no meio do deserto, a cansar. E o cansaço, preste atenção. Ah, Geraldinho, que coisa normal. Exatamente. O que muita gente não percebe é o perigo do cansaço. O cansaço é perigoso. O cansaço é perigoso. Porque o cansaço abre portas muito ruins para a nossa vida. O cansaço abre portas para a desistência. Normalmente a gente desiste quando a gente está cansado. Normalmente a gente desiste quando a gente está cansado. Pode perceber. Quando você tem vontade de desistir de alguma coisa. De um projeto, de uma missão, de uma coisa, toda a vida. Perceba, é um detalhe assim. Pode ver. A primeira coisa, está cansado. Tem outros motivos? Tem, mas você está cansado. E o cansaço, o que tiver de problema, o cansaço joga uma lupa assim, ó. O problema às vezes era um cisco, né? Aí você vê uma trave. O cansaço faz isso. O cansaço, ele abre portas para o desânimo. E a gente, desanimado, você não faz nada bem feito. Você vai empurrando com a barriga, vai enrolando, vai contando as horas para terminar logo, né? Você vai se escondendo. Então, presta atenção que o cansaço, ele abre portas para a desistência, abre portas para o desânimo e o pior de todos, ele abre porta para o pecado. Normalmente, a gente está mais propício a pecar quando estamos mais cansados. Quando estamos mais cansados. E é nesse momento que Deus nos dá essa ordem. Fortaleçam-se. Por isso que ele fala, fortalecei as mãos cansadas. Está cansado? Se fortaleça. Como fortalecer as mãos cansadas? Você me pergunta, e com razão. Como é que eu fortaleço as mãos cansadas? Preste atenção. Lembra? O cansaço abre portas para a desistência. O cansaço abre portas para o desânimo. E o cansaço abre portas para o pecado. E é aí onde muita gente boa se perde. E às vezes você diz assim, mas fulano era tão bom. Aí a gente justifica agora, inclusive as enfermidades emocionais nossas, psíquicas nossas, porque eu falei para vocês que o cansaço é físico, emocional e o quê? Espiritual. Aí a gente agora justifica, não, é porque
Até as pessoas da igreja, porque até as pessoas da igreja cansam, até os padres, os missionários também cansam. E se você não fortalece, se você não se fortalece no cansaço, você se perde. Pode ser padre, bispo. Entendeu? Pode ser missionário, seja o que for. Vai adoecer, vai enfraquecer, vai se perder, vai pecar, vai desistir. Fulano desistiu do ministério, fulano desistiu da vocação. O que foi? Cansado, não se fortaleceu. Como eu fortaleço? Dormindo, deitado numa rede, indo para uma praia. Preste atenção. Como é que eu fortaleço as mãos cansadas? Retomando a oração diária com intensidade. Essa é a primeira e essencial de todas as coisas. Você pode ir para uma praia, porque quando a gente fala de praia, a gente fala de um ambiente de relaxar, né? Deitar numa rede, um ambiente de relaxamento. Então você pode fazer isso e você pode, inclusive, ver grandes pecados no meio disso. Você pode desistir de tudo, até do seu casamento, da sua família, da sua vida, no meio disso. Então, a primeira coisa para fortalecer as mãos cansadas não é nem um descanso físico. É o retomar a oração diária com intensidade. Entendeu isso aqui? Retomar a oração diária com intensidade. 10 a mais ou menos. Não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, reforçar o jejum, a penitência, como fontes de força espiritual. Sabe uma coisa? Por exemplo, alguém pode achar uma coisa muito boba. A renúncia. Fulano disse assim, eu estou renunciando o pão. Para mim é bobagem. Eu nem como. Entendeu? Dificilmente eu como pão. Mas alguém que come pão todos os dias e várias vezes durante o dia, quando ele renuncia aquilo, é algo que ele ama. Que ele, não vou nem dizer ama, né? Porque a gente ama as pessoas, mas ama a Deus, mas é uma coisa que ele gosta muito. Está no prazer e no hábito cotidiano dele. Então, quando ele faz uma renúncia, por que você está renunciando pão? Porque você não gosta? Não, gosto demais. Gosto demais. Estou renunciando pão, por quê? Por propósito. Como uma fonte de penitência. Por amor a Deus. Para viver, para a minha conversão. Porque essa renúncia, que parece simples, ela é muito forte. Ela vai dizer assim, tem coisas que você gosta e você vai dizer não. Tem coisas que você gosta muito que você vai dizer não. Está com vontade de desistir? Mas você é mais forte. Você vai dizer não. Está com vontade de se perder no pecado? Porque o pecado ele nos atrai porque a gente gosta. É óbvio. Ele atrai porque é sobre alguma coisa que a gente gosta. E exatamente quando eu treino com a minha penitência, com a minha renúncia, com o meu jejum, eu não vou deixar de comer, não é porque eu não estou com fome, é porque eu tenho domínio de si. Porque eu treino, quando a gente treina no jejum, quando a gente treina na penitência, sabe? Isso nos dá o quê? Uma fonte de força espiritual. E às vezes a gente pode estar morrendo de vontade de fazer uma coisa, mas a gente não faz, por quê? Porque nós somos treinados a ter domínio de si. Desejar algo, ter vontade de algo e ter a capacidade de dizer não. Ter a capacidade de dizer não. Eu lembro do combatente que me partilhava. Ele partilhou do propósito da quaresma de São Miguel Arcanjo. Mas porque estava começando a quaresma agora. Presta atenção. Um combatente, um homem. Ele dizendo que antes tinha uma menina que ele era muito interessado. E ele era casado. Antes dele conhecer o mover. Mas ele era adúltero. E então ele agia como solteiro sendo casado, entendeu? Ele viajava. Então tinha uma menina em determinado lugar que ele tinha muito interesse, que era muito bonita, ela era interessada e ele deu em cima dela várias vezes, ela que não o quis. E ele se tornou combatente, mudou de vida, se transformou. E ele me contava, na quaresma passada, quando você falava desse domínio de si, aprender a dizer não com as nossas vontades, etc. Ele disse, quando eu chego lá, adivinha quem está me esperando? A menina, que eu sempre quis. E ela começou a se oferecer para mim. Se oferecer para mim. E eu não. Disse não. Sustentei. E ela chegou a um ponto que ela olhou para mim e disse assim, mas você não me quer? E ele olhou para ela e disse assim, quero demais. Mas eu não vou. Eu digo não. Porque mais forte é a minha decisão. E ele disse, mais forte é o meu Deus.
e a minha família que eu vou honrar. E ele dizia para mim, meu amigo, eu dizia assim, eu me arrepiava de vontade. Porque era uma fonte do meu desejo há muito tempo. E aquilo que eu desejava, ou aquela que eu desejava, estava agora diante de mim. Me querendo. Eu queria antes e ela não queria. Mas agora, eu disse não porque eu não quisesse, mas porque eu aprendi aqui no mover a ter domínio de si. Sabe como é que ele aprendeu a ter esse domínio de si? Com a renúncia. Com a renúncia. Então, eu digo para você, como é que eu fortaleço as mãos cansadas? Reforçando o jejum, a penitência, a renúncia que você está fazendo. São fontes de força espiritual. Ninguém está fazendo isso só por fazer, isso não é dieta. Jejum sem oração é dieta, amado. Dieta por dieta a gente faz. Hoje tem jejum intermitente, não é assim o nome, né? Que chama. Então, não é jejum intermitente. É um jejum, é uma penitência ligada à oração e à transformação em nossas vidas, que gera resultados. Como é que eu fortaleço as mãos cansadas? Estando em comunhão com pessoas que edificam a fé. Estamos em unidade. Entendeu, não? Estando próximo dos amigos de Deus. Porque como é que esse homem que me deu esse testemunho se fortaleceu? Porque ele está próximo dos amigos de Deus. Entendeu? Se aproximou de mim. Olha que interessante. Se aproximou de outras pessoas. Se ele tivesse com o antigo ciclo de amizade dele, o que ele tinha feito? Tinha traído a esposa. Mas ele tinha um novo ciclo, ele tinha novas pessoas para consultar, ele tinha novas pessoas para ouvir, porque ele escuta todo dia a rotina espiritual, manhã, tarde, noite. Entende a diferença? Ah, meu irmão, como é que eu fortaleço as mãos cansadas? Recordando a promessa, presta atenção nisso que eu vou dizer. Recordando a promessa e o propósito que nos fizeram começar essa travessia. Isso aqui é muito forte. Desses 4 pontos, todos são muito fortes, mas esse é muito restaurador. Como assim, Geraldinho? Meu irmão, muitas vezes a gente está caminhando e no meio do deserto a gente esquece por que a gente começou. A gente esquece a promessa. A gente esquece o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que, Geraldinho, uma das coisas que mais te renova quando você está cansado? Eu sempre recordo o que eu vim fazer aqui. A promessa que Deus me deu. O propósito, por isso que eu sempre falo disso, de promessa, de propósito, chamado. E eu sempre fui falando do mover dos combatentes, retorno no começo, lembro, porque eu faço questão de lembrar como começamos, como o Senhor nos chamou, de onde Ele nos uniu, sabe? A promessa que Ele fez, o propósito que Ele tinha, para que a gente não se perca no meio da travessia do deserto. Isso é muito importante. Ei, você tem se recordado de quando o Senhor te chamou? Somente é você que está mais tempo. Mas Ele fala assim, coloca a palavra de novo, André. Fortalecei as mãos cansadas e firmai os joelhos vacilantes. Eu coloquei para vocês como é que a gente fortalece as mãos cansadas. Retomando a oração diária com intensidade, reforçando o jejum e a penitência como força espiritual, estando em comunhão com pessoas que edificam a fé, recordando a promessa e o propósito que nos fizeram começar a travessia desse deserto. E como é que eu firmo os joelhos vacilantes? Ah, eu te digo. Amado, joelho no chão e os pés para trás. É a primeira coisa. Como é que eu firmo meu joelho vacilante? Dobrando mais vezes diante do Santíssimo Sacramento. Dobre mais. Joelho mais. Tenha marcas. Eu estava brincando, o pessoal que faz exercício comigo, e aí, a gente já faz exercício, faz de calção, né? Aí, o irmão dizia assim, dos que estavam lá treinando comigo, dizia assim, uma coisa que a gente não tem dúvida, é do joelho de quem adora. Olha as marcas. Estava olhando as marcas, né? A cicatriz no meu joelho de quem adora. E eu quero dizer para você, adore mais. E eu disse, é pouco ainda. Eu disse, é pouco. Mas tem constância, né? Porque às vezes pode ser muito num dia e depois nada. Buscando mais a Eucaristia, com mais amor. Não é só ir por ir. Vou para a missa por obrigação. Vou buscar a Eucaristia. Não. Com mais amor. Perseverando mesmo sem sentir nada. Tem dias que nós não vamos sentir nada. Eita, hoje eu senti, foi emocionante, chorei, não sei o quê. Tem dias que você não vai sentir nada. Mesmo assim, persevere. Isso daqui é assim que se firma joelhos vacilantes. Quando nós estamos vacilando. Em 1 Reis 19, 7, 8, diz assim: o anjo do Senhor tocou Elias.
e disse: levanta-te e come, porque o caminho será longo. Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquele alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Quando o cansaço foi extremo, Deus enviou o sustento que renovou Elias para os 40 dias. Não foi isso? Hoje, Deus quer renovar você. E Ele vai enviar o alimento que você precisa. Inclusive, essa palavra é uma delas. Para você caminhar os seus 40 dias. Para não esquecer. Eu quero desafiar você, praticamente, de forma prática. Identifique agora onde você está mais cansado. No corpo, na mente ou na alma? No espírito, espiritualmente. Onde você está mais cansado, identifique. E você vai fazer um movimento concreto a partir dessa sexta-feira para se fortalecer. Como? Rezar mais intensamente, retomar ou intensificar o jejum e a abstinência, inclusive de gente que nem fez ainda a abstinência, e procurar ajuda espiritual. Isso aqui é muito forte. Inclusive aqueles que não fizeram a confissão, busca a paróquia, vá fazer a confissão. Meu irmão, eu vou te dizer uma palavra poderosa. Quem para no cansaço nunca verá a terra prometida. Fortaleça as mãos cansadas. Fortaleça o joelho vacilante. Mas não pare no meio da travessia do teu deserto. Sim, é no deserto que nasce o vencedor. Mas o vencedor só vai nascer se ele não parar no cansaço físico, emocional ou espiritual. Repito a frase: quem para no cansaço nunca verá a terra prometida. E quando eu estiver cansado, o que é que eu faço? Cansado. Quando eu estiver cansado, o que é que eu faço? Eu me fortaleço. Pega essa palavra, toda essa instrução. E eu te digo uma coisa: quem permanece firme no deserto, experimenta a vitória de Deus. Não recue, não desista, não pare. Quero dizer mais uma vez: quem permanece firme no deserto, experimenta a vitória de Deus. Não recue, não desista e não pare. Ei, não recue, não desista e não pare. Vamos juntos viver essa quaresma, que está sendo e vai ser a melhor das nossas vidas. Pega a palavra, combatente. Eita, Deus poderoso.